Olá, meus amores e minhas amoras. Eu sou a Pro Gabi e aqui a gente aprende matemática sem trauma. E antes da gente começar, deixa eu explicar uma coisinha. Talvez você esteja estranhando. Meus amores e minhas amoras, é porque eu quero que este seja um lugar onde você se sinta acolhido, respeitado e à vontade para aprender. Aqui você pode errar, perguntar e evoluir, porque aprender matemática não precisa ser um sofrimento. Então, meus amores e minhas amoras, pegue o seu caderno, a sua caneta e venha aprender comigo. Hoje nós vamos descobrir como calcular o comprimento de uma circunferência e o mais legal é que você não vai simplesmente decorar uma fórmula, você vai entender de onde ela surgiu e no final da aula eu vou ensinar um macete que dificilmente você vai esquecer. Hoje nós vamos aprender a calcular o comprimento da circunferência. Mas o que significa isso? É descobrir quanto mede toda a borda de um círculo. Afinal de contas, você precisa entender que comprimento é unidade de medida. Comprimento significa distância. Para pensar na roda da sua bicicleta. Não é uma circunferência? Quando você faz com que ela dê uma volta completa, você se deslocou na sua linha horizontal. O quanto é que você se deslocou? Esse deslocamento horizontal corresponde ao comprimento da sua circunferência. Então, pega lá uma fita métrica, mede quantos centímetros tem o comprimento da roda da sua bicicleta. E aí você já vai perceber que quando você pedala nela, quando ela completa uma volta completa, o tamanho do comprimento da sua roda equivale à distância que você andou na linha horizontal, certo? Então, eu prometo que quando esta aula terminar, você vai entender a fórmula e não apenas decorá-la. A origem do π. Antes de existir essa fórmula, alguém precisou descobri-la. E foi exatamente isso o que os matemáticos fizeram. Eles pegaram várias circunferências, pequenas, médias e grandes. Como você pode ver aqui, ó, no nosso slide, temos 3 tamanhos de comprimento. O que eles fizeram? Depois, eles mediram a borda de cada uma delas e dividiram pelo comprimento do seu diâmetro. O que é diâmetro? Dá uma olhadinha aqui no seu slide. O comprimento é a distância de uma borda até a outra que passa pelo centro, ok? E sabe o que aconteceu? Independentemente do tamanho da circunferência, o resultado era sempre muito próximo de 3,14. E foi assim que o famoso número π surgiu. Ou seja, o π, ele não foi inventado, ele foi descoberto, observando o quê? Uma característica que toda circunferência possui. Então, observe aqui. Eu tenho 3 tipos de comprimento. O comprimento de 31,4 centímetros e o seu diâmetro, que é de 10. Um comprimento, uma outra circunferência com 62,8 centímetros de comprimento, com 20 centímetros de diâmetro. E o maior comprimento aqui, de 94,2 centímetros, com 30 centímetros de diâmetro. Então, se você perceber aqui, ó, comprimento dividido pelo diâmetro, em todos, quando a gente realiza o cálculo, o valor é de aproximadamente 3,14. Então, eles chegaram a essa conclusão, que independentemente do tamanho do comprimento da sua circunferência, se você medir o comprimento, pega aí depois objetos circulares que você tenha na sua casa, meça o comprimento da circunferência e depois meça o valor do diâmetro. Pega a calculadora, divide o valor que você encontrou do comprimento pelo valor do diâmetro. Qual vai ser o valor aproximado mesmo? Vai ser um valor aproximado de 3,14. Tenho certeza, ok? Definição de π.
Agora ficou fácil entender o que significa o π, não é mesmo? O π representa a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Isso quer dizer o quê? Que sempre que a gente divide o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, vamos encontrar um valor aproximado de 3,14. Então, é por isso que o π aparece em praticamente todos os cálculos que envolvem circunferência. Então, eu quero que você perceba aqui no nosso slide. Quando eu falei que o π é a razão, a palavra razão significa divisão. Por isso que o π ele foi encontrado através dessa característica, quando eles pegavam o comprimento de uma circunferência e dividia pelo valor do seu diâmetro. E toda razão ela é escrita na forma de fração. Por isso que essa divisão está representada nesse formato aqui, C sobre D. Isso é uma fração. Então, razão significa divisão e que é escrito na forma de fração. Ok, amores? Onde C, não esqueça mais, significa comprimento de uma circunferência. O que é comprimento? Comprimento é distância. Distância referente a uma volta completa. Então, anota isso daí também. Eu não posso esquecer que comprimento significa distância. Então, quando calculamos o comprimento de uma circunferência, estamos calculando o valor de uma volta, ou seja, a distância de uma volta completa, ok? E reforçando mais uma vez que o diâmetro é a distância de uma borda até a outra da circunferência e essa distância, ela obrigatoriamente passa pelo centro desta circunferência. Fechou? Chegando à fórmula. Passo 1. O que a gente sabe? O que eu acabei de confirmar com vocês? Que o π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo valor do seu diâmetro, e esse valor sempre foi aproximadamente 3,14, ok? Ok, professora? E aí nós vamos entender a linguagem matemática para chegar na fórmula desse comprimento. O que a gente sabe aqui? Que a gente tem uma igualdade entre duas frações. Como assim duas frações, Pro? Lembra que eu já expliquei? Quando a gente não tem nada embaixo do número, eu posso escrever ele na forma de fração colocando o quê? O número 1 no seu denominador. Então, se eu quero escrever 2 na forma de fração, 2 sobre 1. Se eu quero escrever 54 na forma de fração, 54 sobre 1, ok? Então, se eu tenho π de um lado e não tenho nada embaixo dele, o que eu vou pôr? 1 no denominador. Fechou? E aí percebam que nós temos aqui uma igualdade entre duas frações. Como que a gente resolve? Quando a gente tem uma igualdade de fração, onde de cada lado, no primeiro e no segundo membro, nós só temos um termo, podemos multiplicar em x. Então, no passo 2, a gente realiza a multiplicação e em qual conclusão que a gente chega? Que c vezes 1 é c e π vezes d é π vezes d. Então, de um lado eu tenho a letra C e do outro lado eu tenho π vezes D. Por sua vez, o que a gente sabe? Que o valor do diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Não é isso mesmo, galera? Olha aqui na nossa imagem. A gente sabe que o diâmetro é o quê? É a distância de uma borda até a outra e essa distância passa pelo centro. E agora, a gente também sabe que o raio é qual segmento? É a distância do centro até a borda. Portanto, se do centro até a borda eu tenho raio, do centro até essa borda eu também tenho raio. Ou seja, diâmetro é o dobro do meu raio. Aí, o que a gente faz? A gente substitui a letrinha D por 2R. Fechou? Então, como é que fica a nossa formulinha quando a gente substitui? Está aqui no passo 4. Comprimento vai ser igual a π vezes 2R. Aí, a gente arruma a formulinha para chegar na convencional que todo mundo conhece. E o resultado final é qual? Que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, essa é a fórmula do comprimento da circunferência. Fechou? Beleza? Vamos continuar. Agora,
Vamos colocar essa fórmula em prática. Então, se você observar no exemplo 1, nós vamos resolver um exercício, ler exatamente o enunciado com atenção e responder o que está sendo pedido. Ou seja, eu preciso ler, entender, verificar quais são as informações que foram dadas, qual fórmula resolve esse problema e aplicar passo a passo para chegar no resultado. Então vamos lá. Durante a aula de matemática, o professor Roberto ele desenhou duas circunferências na lousa. Se a medida do raio da circunferência era 20 centímetros, qual era o seu comprimento? Então percebam, não é fazer uma leitura somente por fazer. Vocês precisam entender que todo problema eu preciso interpretar, entender o que ele está fornecendo como informação e o que eu preciso fazer com esta informação. Então, aqui ele acabou de falar que o valor do nosso raio é 20 centímetros. E depois ele quer o quê? Que calculamos qual é o valor do seu comprimento. Galerinha, presta atenção aqui na Pro, eu sempre falo, desde o 6º ano, todos os problemas é igual receitinha de bolo. O que você deve fazer? Ler e sair resolvendo? Não. Primeiro, você faz a leitura para entender do que se trata. Depois, refaz a leitura anotando as informações e o que o problema está pedindo. Depois, faço uma releitura novamente para poder entender o que eu vou aplicar aqui. Como se trata de comprimento da circunferência, eu vou usar qual formulinha então? Que C é igual a 2πr. Não é isso? Só que ele fala o seguinte aqui na finalização. Primeiro, dê a resposta usando o símbolo π e depois substitua o π por 3,14. Então, primeiro, eu não vou substituir o π, porque ele quer que você responda utilizando a letra π. Então, eu vou lá. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Quanto vale o nosso raio? 20 centímetros. Então, eu vou substituir por 20. Portanto, quanto vale o comprimento da minha circunferência? 2 vezes π, 2π. 2π vezes 20, 40π. E qual é a unidade de medida? Centímetros. Utilizamos o centímetro. Fechou? Respondi aqui. Eu dei o que ele pediu, a primeira resposta usando π. Eu preciso calcular agora o valor do comprimento, substituindo o π por qual valor? Por 3,14. Então, nós vamos resolver aqui. O comprimento é igual a quem? 40 vezes π centímetro, ou seja, 40 vezes 3,14. Ai, professora, não sei de cabeça, não sabe, faz a conta, não precisa de calculadora. Faz 3,14 vezes 40. Sempre, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu procuro deixar na parte de baixo da multiplicação, quando a gente monta, o número que tem menos quantidade. Porque quanto menor a quantidade que eu tenho, menor é o número de conta que eu faço. E se ele termina em zero, eu deixo o zero para fora e copio, ok? Aí vamos lá. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. O que eu não posso esquecer? Que multiplicação de número decimal com número inteiro, a quantidade de casas decimais que eu tenho depois da vírgula antes de fazer a conta é a mesma que eu preciso ter no meu resultado. Como aqui eu tenho 2 casas decimais, então na minha resposta teremos 2 casas decimais, ok? Então, qual é o valor do comprimento da minha circunferência? 125,6. Por que, Sora? Porque esse zero eu posso tirar e trabalhar com decimal equivalente. Lembra? E eu não posso esquecer do quê? Da unidade, centímetros. Então, qual é o comprimento da nossa circunferência usando π? 40π centímetros. Qual é o valor do comprimento substituindo π por 3,14? 125,6 centímetros. Fechou? Então, vamos continuar. Temos agora aqui o exercício B.
O comprimento da segunda circunferência era de 109,9 centímetros. Calcule as medidas do diâmetro e do raio. Lembra que eu falei? Primeiro faz a leitura para saber do que se trata. Vamos ler novamente fazendo o quê? Receitinha de bolo. Eu anoto a informação que o problema deu, ok? Então, ele falou que o comprimento da circunferência é de 109,9 centímetros. E o que ele quer que a gente descubra? Qual é o valor do diâmetro e qual é o valor do seu raio? O que a gente sabe? Que comprimento é 2πr. Não é isso, gente? Sim. Quanto equivale o π? 3,14. Mas, Sora, aqui ele não está falando nada para substituir. Ele não precisa. Sempre na matemática, quando você vai calcular algo que tenha π, você sempre irá substituir por 3,14. Você só vai usar 3 se no exercício ele fala que é para substituir o π por 3. Se não tiver nada escrito, sempre memoriza isso. O π você substitui por 3,14. Então, aqui fica. Quanto vale o meu comprimento? 109,9. Ok? É igual a 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. Ok? Então, como é que fica a minha conta? 109,9 é igual a 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes R, eu copio a letra R. Fechou? E agora? Agora é a equação. Você já aprendeu numa equação. Para eu descobrir o valor da letrinha, o que eu preciso fazer com essa letrinha? Eu preciso isolar. Então, se você olhar aqui para a sua equação, quem é que eu vou tirar? O 6,28 de perto do R. Então, aqui como é que vai ficar? Eu vou isolar o raio, que é o valor que eu vou descobrir. O 6,28 não está multiplicando? Tá, Sora? Lembra que na equação, quando a gente passa pela igualdade, eu realizo a operação inversa? Então, se o 6,28 está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Dividindo, ok? Então, qual é a conta que eu faço? 109,9 dividido por 6,28. Mas e agora, Sora? Eu tenho uma divisão de um número decimal com um número decimal. No numerador eu só tenho uma casa e no denominador eu tenho duas. Qual é a regrinha que a professora já ensinou? Divisão de números decimais. Guarda aí na sua memória. Eu sempre preciso igualar as casas e cortar as vírgulas. Igualar é o quê? É deixar com a mesma quantidade. Então, se em cima eu só tenho uma casa e embaixo eu tenho duas, eu coloco zero aqui. Não fiquei com duas casas? Ficou, Sora? Então, o que eu faço agora? Corto a vírgula. Então, qual é a conta que você vai realizar? 10.990 dividido por 628. Ok? Aí você vai lá, raio é igual a 17,5 centímetros. Aí, Sora, depois você faz a continha para a gente ver como é, porque eu tenho muita dificuldade em divisão. Deixa o comentário aqui. Se você deixar o comentário, Sora, faz uma aulinha só de divisões para a gente treinar, eu faço com vocês, ok? E acabou o exercício, turma? Não acabou. O que ele também pede? Eu acabei de achar o valor do raio. O que eu preciso descobrir? O diâmetro. E aí, o diâmetro não é 2 vezes o valor do raio? Sim, Sora. Então, você vai pegar o valor que você encontrou e multiplicar por 2. Olha que simples. Diâmetro é 2 vezes 17,5. Então, o diâmetro vai ser igual. Faz rápido de cabeça. Quanto que é 2 vezes meio? 1. Quanto que é 2 vezes 17? 34. 34 mais 1? 35. Prontinho! Você acabou de encontrar o valor do seu diâmetro. Fechou, turminha? Segue a próximo exercício. Exemplo 2. Diariamente, Marta faz uma caminhada no parque perto de sua casa, que tem uma pista circular de 120 metros de diâmetro. A. Qual é a distância percorrida por Marta em um dia no qual ela tenha dado 8 voltas completas nessa pista? Meus amores, presta atenção no que está dizendo aqui no seu enunciado.
Primeiro, que ele fala que a pista circular tem 120 metros de diâmetro. Ele te deu o valor do diâmetro. Cuidado para você não esquecer onde que isso entra. Você sabe que para calcular o comprimento de uma pista circular, né, o comprimento de uma circunferência, eu tanto posso usar o diâmetro na minha fórmula quanto o raio. Mas se você quiser utilizar o raio, é só não esquecer que se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é sempre a metade do diâmetro. Então, de forma oculta, a gente já sabe que o raio tem 60 metros. Fechou? E se ele quer saber qual é a distância que ela percorreu, distância é comprimento, lembra? Só que quando eu acho o comprimento, eu acho o valor de uma volta. Então, eu venho aqui, comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Vou substituir. Então, o meu comprimento fica igual a 2 vezes, quanto vale π? 3,14 vezes o valor do raio, que é 60 metros. Então, eu faço comprimento é igual 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 60. Se não sabe de cabeça, ó, monta a continha. 6,28 vezes 60. Deixa o zero para fora, porque numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, pensa comigo. Se eu deixar a menor quantidade embaixo, eu faço menos conta. E se termina em zero, eu posso deixar ali para fora e copiar. Assim eu faço uma continha só. Na hora de calcular aqui, ó, observa. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, 16. Vai 1. 6 vezes 6, 36 mais 1, 37. O que você precisa lembrar? Que se você tem duas casas decimais antes de fazer a conta, você precisa ter duas casas decimais também no seu resultado. Portanto, o comprimento de uma volta, né, o comprimento dessa pista circular é de 376,8 metros. Fechou? Fechou, Sora? Posso ir para o próximo exercício? Mas de jeito nenhum. É por isso que você acaba perdendo nota e de vez de ficar com uma nota completa, fica com metade dela. Por quê? Quer fazer rápido? Quer correr? Pra quê? Hã? O que ele está perguntando aqui no exercício A? Qual é a distância que a Marta percorreu quando ela dá 8 voltas? Então, não se esqueça que o comprimento de uma circunferência é a distância de uma volta. Fechou? Agora você vai responder e vai finalizar o seu exercício. Você vai pegar o valor de uma volta, que é 376,8, e você vai multiplicar por 8. Ela deu 8 voltas. Então, eu faço 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 6, 48. 48 mais 6, 54, vai 5. 8 vezes 7, 56, mais 5, 61, vão 6. 8 vezes 3, 24. 24 mais 6, 30. Se eu tenho uma casa depois da vírgula aqui, eu vou pôr uma casa depois da vírgula na minha resposta. Portanto, como todo problema tem resposta, nós vamos colocar que Marta percorreu 3.014,4 metros na pista circular. Exercício B. Se em um certo dia a Marta pretende caminhar 5.000 metros, quantas voltas ela deverá dar na pista? Não se esqueçam, meus amores, você acabou de calcular quantos metros ela caminhou ao dar uma volta completa. Então, você já sabe que uma volta completa equivale a 376,8 metros. Quantas voltas equivale a 5.000 metros? Ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quantas vezes 376,8 cabe dentro de 5.000. Quando eu vejo isso, eu consigo determinar quantas voltas aproximadamente ela deu. Então, qual é a continha que a gente efetua aqui? 5.000 dividido
por 376,8. Aí você já aprendeu que divisão de número inteiro com decimal ou de decimal com decimal, a gente deve igualar as casas e cortar as vírgulas. Portanto, aqui eu fico com 50.000 dividido por 3.768. Esse valor não vai dar um valor exato, vai dar um valor muito próximo de 13. Ou seja, a Marta, quando ela percorreu 5.000 metros, ela deu aproximadamente 13 voltas nessa pista, ok? Então, aqui na nossa resposta, vamos colocar Marta deu aproximadamente 13 voltas nessa pista circular. Beleza, amores? Fechou? Então vamos lá. E agora, como prometido, dica-chave da Progabi. Agora vem a minha dica favorita. Imagina que chegou o dia da prova e deu aquele branco. Você esqueceu completamente a fórmula. O que fazer? Lembre-se de uma pizza, ok? Se a gente lembrar de uma pizza, dá uma olhadinha aqui no nosso slide. Qual é a fórmula? Como lembrar? A gente olha para a nossa pizza. Que gostosa essa pizza de mussarela, não é não? E a pizza, ela tem aquela famosa borda feita do quê, galerinha? De catupiry. Só que agora você nunca mais vai falar que a borda da sua pizza é de catupiry. Você vai falar que a sua borda é de cachupiri. E aí você vai associar com o comprimento de uma circunferência, porque a borda é ou não é o comprimento da nossa circunferência? Não é o nosso C? É. E se a borda é de cachupiri, você vai lembrar que o K é a letra C. Chu, 2. Pi, símbolo de pi. E uri, você coloca o R. Fechou? Borda de cachupiri. C2PR. Então, segue essa dica. Não esqueça mais. Todos os meus alunos falam assim para mim. Nossa, Sora, nunca mais esqueci qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência. Porque sempre que eu vou resolver exercícios sobre isso, eu lembro da borda de uma pizza feita de cachupiri. Fechou, galerinha? E chegamos ao final da nossa aula. Espero que agora o comprimento da circunferência tenha ficado muito mais fácil de entender. Se esta aula te ajudou, deixe o seu gostei, compartilhe com aquele amigo que também tem dificuldade em matemática e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau!